Eu converso com o Rubens Moscatelli, presidente do SICOM. Mas antes quero falar para vocês da Francine Modas. Francine tem 2 lojas super bacanas, uma no Shopping Praia Mar e uma no Supercentro Comercial do Boqueirão. Ela trabalha com jeans exclusivos, de cintura alta, modelos maravilhosos que vão do 38 ao 56. E veste também mães de noivos, madrinhas. Então você tendo uma ocasião especial ou mesmo querendo uma roupa esporte, descolada, dá uma passadinha na Francine, porque com certeza você vai achar alguma coisa do seu agrado. Não se esqueça, Francine Modas. Rubens, estava lembrando que uma outra telespectadora estava indignada me dizendo o seguinte, que ela mora num edifício, num condomínio, e que a água, ela vem rateada igual para todos. Então ela me escreve dizendo que ela não acha justo ela pagar a mesma coisa, ela que trabalha, sai de manhã e volta à noite, pagar a mesma coisa que uma pessoa que mora com 5, 6 filhos na casa e que gasta água o dia todo. O que fazer? Mônica, normalmente esse tipo de situação acontece muito claramente antes da mudança da legislação aqui de Santos. Porque a partir de 2007, 2008, todo projeto de condomínio é obrigado a ter individualização de água. Então, aquilo que a sua unidade gasta, efetivamente é aquilo que vai ser pago. Antigamente não era dessa forma, acontecia esse tipo de injustiça. A pessoa passa o dia inteiro fora de casa e tem que pagar o mesmo que aquela pessoa que passou usando. Mas o que fazer nos prédios em que isso ainda não existe? Existe aí alguns técnicos que fazem a individualização da conta de água. E aí teria que ser um serviço que vai ter que ser verificado se há viabilidade técnica. O engenheiro vai lá, vai verificar, fazer um orçamento e aí os condôminos vão ter a possibilidade de ter a individualização de água. Eu garanto para você, Mônica, que pelos estudos que a gente tem, dá para economizar só na área comum do condomínio, o gasto do edifício, que vai continuar existindo esse gasto da água, né? Mas é individualizado, você consegue baixar de 20% a 30% a conta de água. Ah, interessante, hein? Lógico, e gás também, né? Pode ser o mesmo sistema. O gás também, mas aí você tem diferenças do seguinte, quando você já tem implantado um sistema ou quando você vai implantar um novo sistema. Para implantar um novo sistema, aí você tem o problema do quórum, porque aí você precisa ter a unanimidade dos proprietários. Entendi. Quando você já tem o sistema, vai mudar para o individualizado, já são 2/3, é menos quantidade. Falando em quórum, isso me lembra uma outra coisa. Qual é o peso que os condôminos têm numa decisão? Por exemplo, o prédio de uma amiga, o porteiro vivia dormindo. E aí criou-se um conflito muito grande, porque alguns gostavam, não queriam dispensar, outros não gostavam. Essas decisões, elas cabem a quem? O síndico é a pessoa que vai contratar e vai demitir o funcionário. Porém, a gente não pode esquecer que muitas vezes esse tipo de decisão implica num gasto financeiro, claro, que muitas vezes o síndico não tem aquela condição, por convenção condominial, de poder gastar. Então ele tem que primeiro ver se a convenção permite que ele faça esse gasto. Por exemplo, se não é uma coisa que já estava prevista. Nós vamos mandar embora mesmo esse porteiro, não porque ele dorme só, mas porque não está sendo, tem muita hora extra, ou por algum outro motivo, vamos mandar embora. Já fiz a previsão desse gasto lá na previsão orçamentária. Se eu não fiz, aí eu vou ter que recorrer à Assembleia, não porque o síndico não teria poder, tem poder, só que é mais interessante que ele ouça os demais condôminos, porque é deles que vai sair o dinheiro para pagar a verba rescisória, eventualmente uma ação trabalhista, e aí você divide isso com todos e pode ter a melhor solução, porque muitas vezes você vai tomar uma decisão no impulso, na raiva. Sim, mas se houver algum problema pontual, tipo, vamos supor que um zelador maltratou uma pessoa. Essa pessoa, ela não tem, vamos dizer assim, ela não pode demitir nem nada, ela tem que falar com o síndico. Sim, aí ela, por exemplo, se houve um maltrato, uma agressão verbal, até física, tem que registrar a ocorrência, essa ocorrência registrada comunica o síndico, e o síndico imediatamente, tomando conhecimento do fato, tem que mandar embora com justa causa. Mas tem que documentar.
Não adianta meramente, olha, ele fez isso, olha, ele fez aquilo. Tem que estar documentado, ou seja, comparecer à delegacia, fazer o boletim de ocorrência, para que possam configurar a justa causa. Falando em síndico, isso me lembra uma outra situação também de telespectador que escreve, a gente acaba, né? Eu acabo encaminhando para você, mas é legal a gente partilhar, claro, né? De um edifício que não tem porteiro, não é? Então, o síndico é responsável por colocar a correspondência, porque é uma caixa central, então a correspondência para cada edifício, não é? Então, o que acontece é que os condôminos acabam ligando para esse síndico, às vezes, às 7 horas da manhã, para saber, porque o jornal também é colocado ali, onde é que está o jornal? E o síndico começou a ficar muito incomodado, porque falou, escuta, eu não sou empregado do prédio dessa forma, para ter que acordar às 6 da manhã para colocar os jornais. Como que resolve uma situação assim? Essa situação, veja, os condôminos que decidiram não terem a comodidade de ter um funcionário que vá fazer esse serviço. A gente não pode esquecer que o síndico, mesmo aquele que é remunerado, que recebe alguma coisa ao final do mês, ele não é funcionário do condomínio. Nada impede que seja um funcionário. Por exemplo, eu tenho um porteiro lá do prédio que eu elegi como síndico. É até um equívoco estratégico, mas pode acontecer. Agora, o síndico em si, ele não é funcionário do condomínio. Então, ele não teria a mesma atribuição daquele funcionário que é obrigado a colocar lá no horário devido e tudo mais. Até porque a gente não pode, muitas vezes, saber se o entregador veio na hora certa. Claro, claro. E começa a acontecer problemas. Agora, a melhor solução a ser dada é esclarecer com os condôminos na Assembleia. Olha, nós vamos ter um limite, ou vamos fazer um tipo de uma caixa onde o entregador do jornal vai deixar lá e cada um que pegue, é uma forma de resolver. Mas tudo isso depende também do local físico. Com certeza. Né? Já voltamos. Confira agora uma dica